eles precisam ser punidos. Esse texto aqui vale muito a pena ser lido, do Franklin Ferreira, na Gazeta. O sistema judicial no Ocidente, uma ameaça à democracia. O Elon Musk tem falado muito em impeachment de juízes. O Trump também embarcou um pouco nessa, assustou até o Justice da Suprema Corte, o Roberts. O Trump teve uma sacada boa, falou assim: por que é que você nunca precisa aguardar um Justice apontado por democratas para saber o que ele vai dizer ou como ele vai votar, mas sempre que vem alguém indicado por um conservador, a gente fica na dúvida. Por que será, né? O jogo dos comunistas é sujo, enquanto que do nosso lado nós temos apego à Constituição, às instituições, e mesmo quando o Trump fala um negócio meio óbvio, ele está sendo alvo de boicote da juristocracia, um Justice como o Roberts precisa acenar de alguma forma para a plateia em nome da defesa da instituição. É perigoso quando um presidente fala em impeachment, quando ele está insatisfeito com decisões de juízes, mas não é disso que se trata, Justice Roberts, com todo o respeito, né? Organizações e figuras públicas que promovem a chamada governança global estão influenciando diretamente o funcionamento do sistema judiciário em vários países ocidentais. A percepção atual no Reino Unido, por exemplo, é de que a justiça protege criminosos e persegue cristãos, e eles estão certos. Existe hoje em dia crime de opinião no Reino Unido, enquanto que traficantes ou bandidos ou terroristas são muitas vezes protegidos com esse papinho que a gente conhece bem no Brasil. Setores do judiciário ideologicamente alinhados ao globalismo e esquerdismo, e muitas vezes apoiados por recursos estrangeiros, a turma do Soros, a USAID e companhia, passaram a atuar não como guardiões da lei, mas como instrumentos da engenharia social. Aquele papinho de empurrar a história de gente que se considera um pavão ungido, sabe? Aqueles que dizem que nunca estiveram tão bem na vida, né? A verdade é que a vida só melhora, diz Barroso ao fazer 67 anos. E como é que ele explica isso? Com suas alegrias e tristezas, a verdade é que a vida só melhora. É o típico narcisista hedonista. Ao menos enquanto a gente tem saúde, né? Porque imagina ele enfrentando uma doença como um câncer. Talvez se desesperasse. Um exemplo. Quando eu tinha 20 anos, minhas preocupações eram como denunciar a tortura e dizer que o torturador assassino Cesare Battisti era inocente, não vamos esquecer. Como acabar com a censura que hoje ele defende. E como construir instituições democráticas sólidas que hoje ele implodiu. Hoje, minhas preocupações são, e você podia esperar, defender a Constituição, que é a sua missão no Supremo. Não. Como melhorar a qualidade da educação? Como elevar a ética pública e privada no país? Como equilibrar a justiça social com responsabilidade fiscal? Você só não encontra na entrevista uma palavra sobre a defesa da Constituição. Então, esses são os juízes do Poder Judiciário globalista tentando boicotar gente eleita pelo povo. O Franklin conclui: trata-se de uma forma de totalitarismo moderno, que não se impõe com armas, mas com sentenças, não se declara, mas se infiltra sob a aparência de legalidade. E Ronald Reagan advertiu que a liberdade nunca está há mais de uma geração para ser extinta. Ela precisa ser protegida, ela precisa ser inculcada em cada nova geração, porque senão depois vêm os Barrosos da vida e destroem tudo isso. Foi tema da minha coluna também na Gazeta do Povo hoje, exatamente sobre Trump versus a juristocracia. Eu vou trazer um dado para vocês. Um dado. 92% dos juízes que têm bloqueado medidas do governo Trump, como, por exemplo, mandar para o El Salvador aqueles terroristas assassinos do Trem da Aragua, 92% dos juízes foram indicados por democratas. Deve ser coincidência. Não é ativismo, não é lawfare, não é boicote. Então vem o Justice Roberts dizer que o perigo é o Trump falar de impeachment.
O Elon Musk? Não. Esse pessoal está destruindo a democracia americana. Essa juristocracia se transformou na maior ameaça às democracias liberais do Ocidente. A federal judge blocks Trump administration for ending 14 billion in climate grants. Por que um juiz tem que se meter numa decisão do governo em relação a recursos para a causa ambientalista? Eles querem mandar em tudo. Felizmente, ainda temos homens com H maiúsculo, né, nessa administração. Um deles, claro, o terror dos progressistas que querem implodir a América é o Tom Homan. O governo Trump já prendeu cerca de 40 mil imigrantes ilegais, diz o czar da fronteira. Segundo Homan, a maior parte das detenções era considerada uma ameaça à segurança pública ou segurança nacional. Ele ainda apoiou no evento a decisão do presidente de invocar a lei dos inimigos estrangeiros, uma lei que tem 200 anos. E um repórter foi e falou: você está falando de uma lei de 200 anos atrás? Ele vira-se para ela e diz: a Constituição tem mais tempo que isso e nós a respeitamos. Eu terminei ontem aquela série da Netflix com o Robert De Niro, um dos maiores idiotas políticos de Hollywood, anti-Trump, Trump Derangement Syndrome, chamada Zero Day, como é que é? O dia zero, né? O dia zero. Um ataque cibernético e cria-se uma comissão com poderes muito maiores do que o Patriot Act. E no final, ele é o produtor executivo da série. E um ator que faz o papel de ex-presidente chamado a tocar essa comissão de investigação. Com spoiler para quem não viu, e a série é boa, tá? Esse pessoal de esquerda em Hollywood é tão bobo às vezes que eles não têm noção de que eles fazem um produto que vai contra a mensagem deles. Tudo bem, tem ali um conspirador de direita em conluio com os democratas que faz um discurso de que o mundo está polarizado e os idiotas tomaram conta e os teóricos da conspiração, e é preciso ter uma entidade com esse poder para consertar a América. E o Robert De Niro vai lá e diz o seguinte, né? É assim que todo ditador age, falando em nome disso, e contra a verdade e a legalidade, né? E ele, no final, muito spoiler, sacrifica a própria filha, que fez parte da conspiração, para fazer o que é certo e salvar a América. Bom, esse é o cara que defende o governo Biden, que deu perdão para o filho cracudo, que era um corrupto lá na Ucrânia, para os irmãos, para o Dr. Fauci, para ferrar a América. Quer dizer, o cara faz o produto e não entende nada da mensagem que ele mesmo atua, não é mesmo? E olha só, olha que interessante. Máscaras são incapazes de conter a transmissão da Covid-19, conclui estudo da USP. Pesquisadores analisaram 24 países europeus. Insuspeita USP. Recordar é viver, né? Vamos lá. Bolsonaro contraria a ciência e diz a apoiadores que a eficácia de máscara é quase nenhuma. Vamos lembrar que ele foi perseguido, que queriam falar até impeachment, né? Queriam tentar dar um jeito de destruir o Bolsonaro, porque ele foi para uma padaria sem máscara. Lembram disso? Pois é, a turma da ciência, né? O Dória, que continua falando aí que perderam a narrativa da pandemia, né? Vera Magalhães e companhia, toda essa velha imprensa que, de alguma forma, achavam que estavam com o monopólio da ciência e que todos os outros que fizessem perguntas eram assassinos, de alguma forma queriam a morte dos inocentes. Quer dizer, houve muita coisa suja nessa pandemia, a gente tem que lembrar, porque lembrar é aprender, né? Não podemos esquecer com o que aconteceu há tão pouco tempo, como se, enfim, nunca tivesse acontecido. Ainda na linha da guerra cultural,
Olha só, olha a imprensa, o que faz a imprensa. Frei Gilson tem discurso medieval e reacionário, diz leitor sobre religioso fenômeno das redes. Eu adoro o leitor da Folha, né? Ele está um patamar acima do especialista. Quando você consegue encontrar um especialista para falar certas coisas, você traz o selo de qualidade, supostamente, né? O especialista em religião diz que o Frei é um medieval. Vamos indicar uns livros, Christopher Johnson, Confissões do Santo Agostinho, The Way, do fundador da Opus Dei, né? Tudo Home Sweet Home, aqui, ó. Vamos só pegando os que estão aqui na fila, né? É tudo medieval, né, gente? A igreja é medieval, né? Então, no fundo... Ah, tem esse aqui também, claro. Calma aí. Isso é importante. Ó, A Coisa, The Thing, do Chesterton. Tudo medieval, né? Tudo defesa do medievalismo reacionário. Esse pessoal é moderninho. Esse pessoal odeia, no fundo, a igreja cristã, o cristianismo. Então vamos sempre lembrar disso, né? Porque eles mascaram esse ódio com uma visão progressista, mas no fundo é disso que se trata. E a resposta, se você é de direita ou esquerda, não precisa nem ser dada, né? Tu é de direita ou de esquerda? Eu sou hétero, sou cristão, tenho uma empresa, trabalho, tem pessoas que trabalham para mim, meu filho nasceu, eu tomo banho e não fumo maconha. Eu sou de direita ou sou de esquerda? É preciso chamar o Sherlock Holmes para investigar e descobrir se esse indivíduo é de esquerda ou direita. Tá difícil. Eu não vou dar dica, porque eu não sei a resposta. Mas eu daria um chute. Assim, postaria alguma coisa, né, na resposta. Bom, vamos falar de Estados Unidos um pouquinho, porque como a esquerda, que não toma banho, que fuma maconha, que odeia o cristianismo, que odeia a família, que não quer mais que tenhamos filhos e sim pets, como é que a esquerda reage quando não gosta de alguma coisa? Está aqui a resposta. Olha só, olha a figura, né? Olha os tipos, os perfis, né? São 3 ataques separados e a coisa está escalonando. Eles estão usando cada vez mais coquetel molotov, bombas, porque a esquerda adota uma narrativa que transforma a violência em uma força redentora, se for a violência do bem. Então, são os mesmos que falam em combater discurso de ódio, são os mesmos que falam em diversidade, mas quando o Elon Musk vai lá, que era um deles, era um cara que vendia carro elétrico, o herói com consciência ecológica. Quando o Elon Musk vai lá e compra o Twitter e garante a liberdade de expressão na sua plataforma, ele já vira um inimigo, um alvo. Mas quando ele vai lá e apoia abertamente o Trump, depois vai fazer parte do Dodge e lança luz, trazendo transparência aos gastos públicos que escancaram os esquemas democratas, aí a turma do Soros parte para cima e destrói veículos de propriedade privada ou em concessionárias, que também são propriedade privada, em nome de quê? Em nome da causa, da democracia, né? Do combate ao Elon Musk, ao bilionário. Tudo isso financiado pelo bilionário especulador George Soros. Exigir coerência de comunista é realmente um ato inglório, fadado ao fracasso. E nós temos que saber que estamos lidando com isso. Comunistas, pelo menos aqueles que sabem o que estão fazendo. Eu não nego que tem muito idiota útil, pessoas perturbadas, provavelmente esses 3 presos aí que vão pegar 20 anos de prisão, e devem pegar, porque tem que ter, né, uma punição severa para crimes de terrorismo real, não usar um batom numa estátua, mas lançar coquetel molotov numa concessionária de carro é um ato terrorista. Eles precisam ser punidos,
tolerância zero com crimes reais. A esquerda chama eles de heróis, chama até aquele assassino de um CEO de herói, o nome italiano lá, o menino, enquanto que é sem anistia para a cabeleireira que usou um batom numa estátua. Isso é esquerda. Como é que tem gente que defende isso? Essa é a questão. Mas é muita lavagem cerebral. E o Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões. Teve gente que nunca produziu um alfinete na vida, que provavelmente mora com os pais ainda, dizendo que tudo que o Elon Musk faz, ele faz mal, né? SpaceX que dá marcha ré em foguete e faz baliza e tem que salvar astronauta que está há 8 meses, era para ter ficado 8 dias, porque o Biden não quis aceitar a ajuda do Elon Musk por questões políticas, porque a esquerda é fofa e humanitária, né? E agora, até nisso, eles se dão mal, né? O valor de mercado do X surpreende e dispara para os mesmos 44 bi, então ele está no break-even, segundo uma rodada de avaliação pré-IPO, né? Fundos fechados, digamos assim. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.